Fala galera da tecnologia, eu sou Carlos Jacobino e esse é o seu TikToks, o nosso terceiro episódio. Hoje estamos aqui conversando com o meu amigo Jarbas, mais precisamente Jarbas Ari Machado Júnior, ou Jarbas Machado Ari. Jarbas Ari Machado Júnior, é o Jarbas, né? O nosso amigo. O TikToks, se você está aqui pela primeira vez, ele é um podcast para falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre comunicação, né? Então, sempre recebendo aqui pessoas fantásticas, empresários que têm histórias maravilhosas para contar, para compartilhar. E no episódio de hoje, quero trazer para vocês aqui, já iniciando a quente aqui a nossa conversa, Jarbas, esse grande empresário de tecnologia do Distrito Federal que está no Sinfor há muitos anos. Quando eu cheguei no Sinfor, hoje eu estou presidente do Sinfor, né? Quando eu cheguei, o Jarbas lá já estava há muitos anos, né? Vamos começar, Jarbas. Quem é o Jarbas? Bom, primeiramente, Jacobino, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito como empresário, é uma referência para a nossa cidade e eu estou muito contente de estar nesse momento aqui com você. Bom, meu nome é Jarbas Ari Machado Júnior, eu sou diretor da empresa chamada SBTech, Sociedade Brasileira em Tecnologia e Educação Limitada. É uma empresa que nós vamos fazer agora, no dia 6 de fevereiro, 30 anos de mercado. Olha que legal. E tem uma outra empresa que eu sou diretor também, que é a Max Tecnologia, que é uma empresa que eu trabalho a parte de inovação. Hoje está muito focado em inteligência artificial. Então, e a outra, tecnologia e com especialização em educação. Então, como empresário, nós estamos aqui completando 30 anos de história. 30 anos de história. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre a vida empresarial, mas eu tenho algumas curiosidades. Como é que começou a sua vida profissional? Fala um pouquinho da sua carreira. Você já foi direto para a área de tecnologia, né? Há 30 anos atrás não tinha muita... A tecnologia não era o que é hoje, né? Era um campo, digamos assim, mais desconhecido. Qual que é a sua formação acadêmica? Conta um pouquinho da sua história, né? Desde de estudante, faculdade, como foi isso? E a história tem que retroceder um bocado. Eu comecei na tecnologia um pouco precoce, comecei com 11 anos de idade. Um professor meu do colégio que eu estudava fez um clubinho para os alunos. Eu estava na época na quinta série, antiga quinta série, quinto ano, hoje sexto ano. E ele fez um clube e alguns alunos se motivaram no sábado para ir na casa dele. Na época ele tinha, na linha Sinclair, a aula era no TK82C e começamos ali, né? Eram 5 alunos dele e todo sábado, era de 8 da manhã a meio-dia. Então, na garagem dele, ele botou um quadro e assim começou. Aí, por acaso, eu gostei, né? Porque eu nem sabia o que era isso, eu fui lá de curioso e gostei muito da questão da tecnologia e ali a gente continuou nesse clube, continuou. E depois eu comecei a fazer alguns cursos. Depois desse clube, comecei a fazer alguns cursos que durante algum período. Bom, aí 12 anos, 13 anos, 14. Com 15 anos, eu era professor já de informática. Eu dava aula no Sarmento, antigo Sarmento. Dava aula na Sarmento, dava aula na Somicro, que era até que na época no setor comercial, e ficava também a holding, ficava naquele prédio redondo do Gilberto Salomão, que era o prédio todo, que era a holding, chamava EDF. Eles representavam a antiga Proceda, até hoje eu lembro o nome. Né? Acho que nem existe mais Proceda. Então, com 15 anos eu já dava aula. Bom, nesse período que eu era já professor, menino professor, eu lembro que surgiu uma vaga para programador na empresa. E eu lembro eu batendo na porta do chefe, que é muito meu amigo até hoje, que é o Canindé. A gente se encontra, eu fico pegando no pé dele, ele fica brincando comigo. Se eu soubesse, eu não tinha deixado
você entrar na minha sala naquela vez. Porque eu bati na porta dele, ô Canindé, me dá uma chance aí. Que chance, rapaz? Não, eu estou sabendo que tem uma vaga de programador. Não, você é professor, sai daqui, menino, 15 anos. Né? Vai-se embora. E passou 2 dias, bati na porta de novo, ô Canindé, poxa, me ajuda aí, pô, me dá uma chance aí. Aí eu fui umas 3 vezes, aí ele, então tá bom, eu vou te dar uma chance de 90 dias. Se você, a gente brincava, não vingar, você vai voltar para dar aula. Aí, ok, combinado. E também nessa época eu dava algumas aulas no antigo compacto, que era do Exalci. Sim. Era do Exalci. Colégio compacto. Colégio compacto. Eu dava, porque a EDF cuidava dos laboratórios do compacto. Então, de vez em quando eu ia no compacto para dar aula. E aí eu comecei a ser um pseudo-programador, né? Então, ali já era... Qual era a linguagem na época? Na época, olha... Clipper? Era... a gente... Depois do Basic, depois do Assembly, depois de C, nessa época já era Clipper. Clipper, na época, era o primeiro, Alton 86. Tá? Eu estou bom de memória. Alton 86. Quem não é da área de tecnologia está perdido nessa conversa aqui. Ainda está a Adriana ali na frente, ele é nossa assessora de comunicação. Acho que ela não tem a menor ideia do que a gente está falando. Mas você que é do nosso público, né, de tecnologia, se não conhece, já pelo menos já ouviu falar, né? Não, eu estou buscando no fundo do baú, versão de 86 que programava. E, bom, aí eu tinha que mostrar serviço, garoto, solteiro, morava com a mãe, né? E nessa época eu comecei, para mim foi um desafio, porque eu tinha que mostrar 90 dias de serviço, e eu comecei na empresa. Muitas vezes eu chegava um dia, dormia na empresa. Como é que eu dormia na empresa? A empresa, na época não tinha muito problema trabalhista, não. Como é que eu dormia na empresa? Era num carpete, no chão, não tinha travesseiro, não tinha nada. Por quê? Porque no outro dia eu tinha que entregar alguma coisa. Então, eu tirava o sapato, estava no carpete, e tinha uma época que a gente chamava que ia compilar, demorava 2 horas. Então, nesse momento, a gente dava um cochilo e voltava. Para quê? No outro dia, quando o chefe chegasse, ó, tá aqui, eu entreguei. E foi assim, eu consegui. O problema, muitas né? vezes, de compilar código é porque demorava 2 horas para compilar e voltava erro, né? Que você tinha que corrigir, né? Exatamente. Depois que compilava, mostrava, ih, tem um erro aqui nessa linha, tem que corrigir. Não, Jacobinho, quando dava erro, você tinha que começar tudo de novo, é mais 2 horas. Exato, exatamente. Então, a gente... Tinha que fazer bem feito da primeira vez. Comecei, né? Essa chance vingou, eu tive essa oportunidade. Trabalhei como programador nessa empresa há uns 5 anos, eu tinha na época 15, 16. E depois desse período, eu tive um grande convite para ir para o Ministério das Relações Exteriores, da Fundação Visconde Cabo Frio. Ele contratava direto a parte de TI. E aí foi um desafio muito grande, porque o Ministério era top do Brasil, né? O que tinha de tecnologia no exterior vinha para o Ministério das Relações Exteriores. E até hoje eu lembro, o dia da entrevista, eu mexia com o Clipper, esse Alton aí, já era o Summer na época, já o Summer 87. E aí na entrevista o chefe, você mexe com o Clipper, eu não sei se era o Summer, alguma coisa assim, na outra versão, nunca nem tinha mexido. Mexo tudo, 100%. Tá, mas você então, você trabalha bem com a versão? Trabalho, nem sabia, né? Mas era a minha chance, né? Então... Comecei, eu fui lá para o Itamaraty. Então, no Itamaraty, eu tive a oportunidade de aprender muito, cresci muito profissionalmente. A tecnologia do mundo, eu viajava para o mundo inteiro, né? Porque sempre ia alguém da tecnologia acompanhando o presidente da República, né? Então, o sistema das embaixadas, folha de pagamento do ministério, era tudo dentro do setor de tecnologia. E eu lembro, inclusive, nessa época, peguei o manual, comi o manual, porque eu falei que eu trabalhava e pronto, né? Digo sustentar, porque eu sabia, não sabia nada, mas sabia, né? Comi o manual e me virei, né? Aham. E eu lembro que nessa época tinha o grande porte e tinha o pessoal de microinformática, que eu participava da microinformática.
E a folha de pagamento dos 5 mil e poucos servidores rodava no grande porte. E o ministro conversou com o nosso diretor de tecnologia e ele vendeu o peixe em fazer em microinformática. E ele vendeu o peixe em fazer 90 dias a folha de pagamento, sistema de folha de pagamento em Clipper, né? E chegou para a gente e falou o seguinte, gente, é o seguinte, eu dei minha palavra que vai estar funcionando e vai estar funcionando. E tá bom. Mas um sistema de folha de pagamento em 90 dias, tudo bem que na época a legislação não era como hoje, Não, né? não era. Mas devia ser basicamente tabelas básicas, cadastro e o valor do salário, né? Rubrica, um controle, como se fosse uma planilha de Excel, né? Uma coisa lançava simples, né? rubrica, né, e tal. Mas assim, por que foi um desafio? Porque antes de chamar todo mundo, o diretor, nós éramos umas 70 pessoas, mais ou menos, na microinformática. Ele, olha, é o seguinte, ninguém é obrigado, mas quem assumir que vai participar, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, nem final de semana. Eu falei, de novo, solteiro, morando com a minha mãe, tô dentro. Tá certo, é isso. E foi e isso, assim né? foram passando os E desafios foram os da 90 vida. dias, normalmente eu entrava numa segunda-feira, ia domingo para trocar a minha sacola de roupa, ficar domingo, e 2 ou 3 dormiam, fizemos uma equipe de 20 pessoas, um pouco dormia, um pouco trabalhava, e um pouco levantava e conseguimos. Então foi uma experiência interessante. Por que eu estou comentando isso? Porque depois lá na frente eu quero falar de oportunidade. Como é que você cria, Jacobina, oportunidade e que muita coisa não cai do céu. Exato. Entendeu? Então eu estou fazendo questão de contar isso. Na verdade, nada cai do céu. Nada. Né? Não, se você não correr atrás, amigo, entendeu? Nada cai do céu. Então, eu estou fazendo questão de passar por isso. Os grandes desafios foram... eu podia fazer ou não também. Tá certo. Entendeu? Então, nesse momento lá, fizemos. Eu tive uma projeção muito bacana nessa época, né? Uma projeção dentro do Itamaraty. Bom, aí começou um problema. Eu fui convidado como bico fazer o primeiro sistema acadêmico do Brasil, que foi do Colégio Marista. Imagino que aí já seja, digamos assim, o germe do que viria a se tornar a Isso. sua empresa de tecnologia. Que é o ponto que eu quero entrar, né? Isso. Então, pronto. Aí, Vamos desenvolver, então, a partir desse ponto, encaminhando para a sua empresa de tecnologia. E aí acabou sendo um problema, que o problema continua até hoje, né? Estou brincando, não é o problema. Mas na época, você vai entender por que eu estou falando isso. Bom, fui chamado para fazer o primeiro sistema acadêmico e não tinha sistema no Brasil. Vamos fazer um histórico escolar. Era datilografado, né? Eu lembro que eu fui lá na CTS, foi na CTS, eu acho. A gente foi criar o formulário com régua, o que nós vamos fazer. Boletim, não tinha boletim. A gente tinha mapa no mimeógrafo que pregava na porta da turma, né? Eu fui professor do Maristão, então eu lembro muito bem que a gente pregava a nota dos alunos, não tinha. E eu tive a oportunidade de passar por esse momento de criar alguma coisa que não existia. Foi um desafio, fiz o sistema, aí uma segunda escola ficou sabendo, fui para a segunda escola, fui para a terceira, fui para a quarta, fui para a quinta, como um bico. E quando eu vi, eu estava em quase 40 escolas, né? Eu não almoçava, não jantava, não tirava férias, mas, de novo, solteiro, morando com a mãe, tudo certo, né? Só que eu comecei a ter problema no meu emprego. Por quê? Porque toda hora eu estava no banheiro, não estava atendendo o cliente. Eu estava com dor de cabeça, não estava com dor de cabeça, eu saí escondido, né? E tinha que trabalhar à noite para dar conta do meu trabalho. Então, mas muitas vezes o chefe me procurava e eu não estava, né? E tudo bem, eu nunca atrasei o serviço, porque eu trabalhava à noite, ficava lá trabalhando. Mas chegou um ponto que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu largava o bico, ou eu fazia do bico a minha profissão. Aí eu falo hoje para minha esposa que na época eu era doido. Aí o doido eu vou largar o Itamaraty e vou abrir empresa, né? E o meu bico ficou sendo o meu salário. Exato. Né? Então, aí, nessa época, quando eu fui abrir a empresa, aquele meu professor lá atrás quis ser meu sócio.
Lá da quinta série, ele quis ser meu sócio. Ah, lá do clube de tecnologia, Lá do da Clube de garagem Tecnologia, dele. eu Olha que abri a legal. empresa com ele. Lembra um pouco aí Né? das coisas do fundador da Apple, né? O Steve Jobs, Steve Sim. Wozniak, começando a empresa nos anos 80 na garagem, né? Coisa Não, eu assim, achei né? legal. Eu tinha 11 anos, nessa época eu tinha 23, 24. Ou seja, então, 14, 13, 14 anos depois, eu reencontrei o professor para ser meu sócio. Que legal. Né? Ele trabalhava na João Fortes Engenharia, chegou para o diretor da João Fortes, Dario Clementino. Olha, eu vim pedir minha demissão porque eu vou abrir com um amigo uma empresa. Né? Pode continuar. Eu Pode vou, continuar. eu vou abrir com um amigo uma empresa. Como assim? Que empresa? A empresa de tecnologia, assim, né? Aí o Dario virou, vem cá, vocês não querem um sócio também, não? Como assim? Não, eu tenho uma sala no curso nacional, eu empresto para vocês e ajudo vocês nas despesas. Aí esse meu sócio, falou para mim, beleza. Então vamos pegar a sala emprestada dele, né? E vamos começar. E começamos. Esse meu professor, que chama José Job, eu aprecio muito até hoje, nós somos muito amigos, e o Dario Clementino, começamos a empresa. Né? Rodamos em empresa um ano sem CNPJ, né? A gente juntou os pão de bunda e montamos uma empresa, nós fizemos isso. Era Né? uma salinha Uma e os salinha, amigos ali. eu fazia o café, eu limpava o chão, o Job me ajudava, né? Eu atendia os clientes, pegava o carro e ia para Gama, Sobradinho. A gente tinha clientes também em Anápolis e Goiânia. Né? E a empresa foi crescendo, ela chegou a ter 500 e poucas escolas. Então, essas Quantos escolas hoje... funcionários aí no pico? Aí começou, a empresa que tinha eu, o Job, aí começou 15, 20. Com os 20 funcionários, a gente conseguiu controlar esse monte de cliente. Né? Mas, de novo, É porque né? vocês não eram empresa de serviço, vocês eram empresa de produto, né? Empresa de produto não precisa ter um funcionário em cada cliente, etc, né? E a vantagem, Jacobino, que eu era programador, eu que corrigia, eu que compilava, eu que fazia café, que atendia o telefone, tá tudo certo. Né? Eu sei bem o que é isso. Né? Eu mesmo No início da atendia, SG né? também foi Eu assim. mesmo vendia, eu mesmo fazia, então, mas nesse É o momento que a famoso empresa cresceu, foi isso. eu-keep, né? Eu que. Eu-keep. Esse momento já tinha algumas pessoas para realmente precisava. E nesse momento foi um desafio, por quê? Porque eu comecei a entender o que é ser empresário. Eu não sabia, eu entrei como empresário, nem sei por quê. Você me perguntou, eu me formei na graduação, primeiro ensino médio, em contabilidade, que na época tinha, aqui no La Salle... Técnico profissionalizante. Eu também fiz, Profissionalizante. né? Eu também fiz técnico profissionalizante, mas eu fiz em processamento de Ah, dados. tá, eu fiz em contabilidade. Antigamente tinha né? contabilidade, educação, edificações, Isso mesmo. tinha para o científico, que era o preparatório para o vestibular, Isso. e tinha também aquele para ser professor, magistério, magistério, né? Magistério. E o processamento de dados ali nos anos 90, quando eu fiz, meados dos anos 90, já tinha o técnico em processamento de dados, foi o curso que eu fiz. Isso mesmo. Gente, esse é lá da Cartola, hein? Bom, e o que nesse momento eu decidi fazer com 20 e poucos anos? Eu não tinha feito faculdade ainda. Você abriu a Né? empresa com quantos anos? Eu abri com 22 para 22 para 23. Bem mais jovem que eu. Eu abri minha empresa com 26 anos. Quando eu fundei a CG, eu tinha 26. E claro que eu já tinha tido uma carreira boa em outras empresas, como você teve no Itamaraty e tudo, né? Passei pela Politec, passei pela LMR, pela IBM, né? Quando eu abri minha empresa, eu já tinha 26 anos. Eu achei que foi jovem, né? O Jaba abriu com 22. E detalhe, Jacobino, que é de paraquedas. Tipo, é diferente você se preparar, pelo menos com você ter um pai empresário, bagagem. Eu não, eu tinha ensino médio. Não, nem ensino médio. Eu estava no ensino médio, fui abrir empresa. Não, já tinha ensino médio. Eu tinha ensino médio, com 22, 23. Você casou com quantos anos? Com 23. Casou jovem. 23, né? Então, com 21 tal, eu abri a empresa. E fiz graduação em Ciências Contábeis.
Porque como eu fui para o lado da empresa, eu falei, bom, eu vou fazer economia. Claro, aprender a gerenciar a empresa, a administrar, né? Vou fazer economia, administração ou ciências contábeis. Exato. Era o que eu tinha a opção. Claro. A administração eu achei muito teórico. A parte de ciências econômicas eu achei muito assim, específico para a economia. Eu achei ciências contábeis um pouco mais abrangente, que pegava administração, um pouco de economia e ciências contábeis. E também eu já tinha feito o ensino médio de ciências contábeis. Uhum. Então, a minha esposa brinca que eu sou o único contador que fiz ensino médio de graduação, que o meu contador que faz meu imposto de renda. Ela fica brincando comigo. Mas fiz, também foi um aprendizado. Eu quis me aprofundar um pouco mais. Eu fiz uma pós na Católica em planejamento empresarial e foi me dando bagagem. Então, eu fui investindo como empresário nesse ponto. Então, a minha história, que eu caí como empresário, foi isso que aconteceu. Qual foi o fato mais marcante da tua vida empresarial? Assim, se pode ser, por exemplo, uma grande vitória, pode ser uma crise, uma situação de muito aprendizado. Se olhar ao longo desses 30 anos como empresário, qual foi, digamos assim, a coisa mais marcante que aconteceu na vida empresarial? Eu tive 2 momentos muito marcantes. Depois que eu abri a empresa sem muita bagagem, eu errei muito por estar despreparado. Então, eu não sabia o que é fazer um fluxo de caixa, um planejamento estratégico, o que era você trabalhar com foco, o que era você focar em cliente e resultado. Então, eu ia aonde que o vento mandava, por falta de formação. Então, assim, isso me marcou muito. Então, o primeiro conselho que eu daria para a pessoa que quer empreender tente se preparar o que for possível. Tá? Curso de curto prazo. Não, eu vou para a técnica. Ok, então se prepara do mesmo jeito. Tá? Porque são 2 vertentes. Eu fui para a vertente na área técnica e acabei pulando para outra empresarial. Então, o que foi muito marcante para mim é que eu fui aprendendo, a vida foi me moldando como empresário. Claro que eu corri atrás, fiz faculdade, fiz pós-graduação, claro. Claro, a gente falou, nada cai do céu, eu tive que correr. Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto muito marcante foi quando a gente ganhou uma licitação, a primeira vez, uma licitação muito grande, e que eu cancelei os 500 e poucos contratos que eu tinha, porque não compensava. Para poder cuidar do contrato. Do outro. Então, enquanto eu tinha uma carteira de X, outra era X vezes 1000, e não compensava mais. E eu tinha... Mas aí tem, né? Aí tem um risco grande, que é assim, eu estou colocando todos os meus ovos em uma única cesta. Se essa cesta quebrar... Esse é outro, e quebrou. Esse é cuidado. Esse é outro ponto. Tá esse é outro então, ponto. Essas experiências são importantes para o nosso Aí, qual público. foi a minha experiência? A empresa de 15, 20 funcionários, de uma sexta para a segunda, teve 200 funcionários. Né? E depois, inclusive, cresceu um pouco mais ainda. E como era um grande contrato, eu nunca tinha passado por isso, outro aprendizado muito bom, porque era muito recurso, muito empresa, eu acho que era um dos maiores contratos do Distrito Federal, na época que eu tinha, né, como empresário, e ficamos nesse contrato por 8 anos, e um belo dia ele acabou. E eu não diversifiquei o negócio. Aí foi um outro problema que eu tive. Ficou por 8 anos com aquela vaca leiteira, se acomodou. Exatamente, né? Acomodou. E quando a vaca leiteira acabou, eu tive que reinventar a empresa de novo. A partir praticamente do zero. E fazer rescisão de funcionários depois de 8 anos. 300 funcionários, fazer rescisão. Exato. E eu fiz muito investimento pessoal, ao invés de abrir outras portas, dividir os ovos, né? Então, o que eu aprendi também é que a boa notícia, você também tem que saber trabalhar com a boa notícia. Porque a boa notícia pode ser uma má notícia lá na frente. A vaca leiteira, uma hora vai parar de dar leite. Outro aprendizado que eu tive. Então, e fica esse conselho. A hora que empresário, você tem altos e baixos.
entendeu? A gente sempre fala A que... vida é efêmera, né? Exatamente. Cheia de voltas. Cheia de voltas. Então, hoje você pode estar muito bem e amanhã você tem que se reinventar. Nesse momento que eu perdi a vaca leiteira, ficamos eu e o Dario, eu não comentei, mas o primeiro sócio já tinha saído lá atrás, só ficamos eu e o Dario. Né? O professor. O professor saiu lá atrás. Né? No primeiro ano ele saiu, não aguentou, ele queria salário fixo, ele não tinha salário fixo. Né? Então, porque tem muita gente que não tem mentalidade de empreendedor. Exatamente. Empreendedor não tem salário fixo. Esse é, digamos assim, é o ônus. Mas qual é o bônus? Não tem teto. Então, nada impede de que um determinado mês ele receba 1 milhão, 2 milhões, 10, a depender do tamanho do contrato. Mas ele não tem a segurança do salário. Pelo contrário, ele tem a responsabilidade da despesa, porque a despesa chega todo mês, a despesa é fixa. Os funcionários, todo quinto, é uma coisa incrível. Todo mês tem quinto dia útil, eu nunca vi isso. Exatamente. Não é? Então ele chega então o empreendedor tem isso, tem os ônus e os bônus. Né? E o empreendedor, Jacobino, a gente tem que entender esses altos e baixos e, além do risco, que o seu negócio é reinventado. Ainda mais na área de tecnologia. Então, é um mercado muito volátil. Muito rápido. Muito rápido. Indo para os encaminhamentos finais, porque o nosso tempo já está quase no limite aqui, eu quero puxar digamos assim, esse ponto que você levantou agora, que é dessa mudança acelerada. Você, no início da sua fala, comentou sobre inteligência artificial, que a empresa está mais uma vez se reinventando. Né? Sim. De uma forma mais resumida, conta um pouquinho qual que é a sua visão para o mundo em relação à inteligência artificial e o que vocês têm feito aí enquanto empresa para se adequar para essa transformação avassaladora, né? Que é a inteligência artificial. Bom, dentro da empresa, da SBTech, que é uma empresa de contrato, eu separei da outra empresa de inovação que eu comentei. É o futuro. Hoje não tem como a gente conversar com um cliente sem pelo menos falar que você está trabalhando nisso, ou que você já tem, ou que você está trabalhando. E por que isso? Porque coisas que você não fazia antigamente, agora você consegue fazer. Exemplo, eu que trabalho com educação, não só com educação, mas a gente é muito forte em educação, a gente está criando uma ferramenta com dados preditivos, né? Aonde que ele se conecta com qualquer plataforma e ele começa a trabalhar análise de forma preditiva. Esse aluno pode reprovar por isso, qual é o risco de reprovar. Esse aluno, eu estou observando, está tendo muita falta em educação física, olha ele. Então, nós criamos uma referência cruzada de uns 20 e poucos itens. Exemplo, a família está devendo, no caso de privado, porque não vai rodar só em público. A família está devendo 5 parcelas e o aluno está com nota baixa. Será que está interferindo algum problema financeiro No com desempenho o desempenho do aluno? Entendeu? Então, é uma matriz que cruza. E não dá para fazer com BI, porque BI é um dado fixo. Atrasado. Ele não, existe uma análise que pode acontecer. O BI você olha para o retrovisor. Exatamente. É o que aconteceu e entender o que aconteceu. Você trabalha olhando para o futuro, né? Com o que pode acontecer, com tendências, antecipação de tendências. Exatamente. Né? Então, a inteligência artificial hoje é o ponto que o que eu consigo fazer hoje eu não conseguia fazer antes. E o cliente ele está com expectativa disso está vindo para ele. Preocupações e o que eu observo, que a gente precisa tomar muito cuidado até onde que você vai no oba-oba e até onde que você vai focado. Porque o que me chama a atenção, Jacobinho, que todo mundo hoje é especialista em IA, todo mundo faz IA, todo mundo tem produto de IA. Então, assim, eu tomo muito cuidado para filtrar muito. Né? Todo mundo dá curso, todo mundo é assessor, todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista. Há 2 anos atrás não existia, agora todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista. Não consegue cumprir nem as 10 mil horas básicas, né, para poder se dizer que você é especialista. Eu tenho esses 30 anos de empresa com mais 2 sem empresa, em educação, 32 anos, para conseguir fazer uma ferramenta que eu estou fazendo. Claro. E detalhe, eu contratei uma consultora, uma doutora em educação para assessorar. Então, assim,
não é a ferramenta não faz mágica. Você tem todo um trabalho por trás. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo que hoje, quem não está ligado diretamente, o que for com inteligência artificial vai ficar para trás. Só tome cuidado para você escolher as parcerias certas e foca no que você acha que dá resultado. Cuidado com especialista, com curso, com que eu sou o cara mais entendido, cuidado. É só isso que você tem que prestar atenção. Tá certo. Jarbas, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e se você quiser recomendar algum livro também, pode falar. Bom, a mensagem final são duas mensagens que eu gostaria de deixar. Primeiro, com quem eu estou falando na área técnica, você cria as oportunidades. Eu falei lá que eu dormia no carpete, eu falei que eu bati na sala do meu chefe, entendeu? Então, não aguarda que, às vezes, do céu não cai nem chuva, né? Não cai nem chuva. E Deus ajuda, claro. Deus está lá para ajudar, claro. Mas se você não fizer a sua parte, amigo, não vai. Perfeito. Então, se você está ouvindo, estou começando, estou estudando, estou entrando no mercado, faça o seu futuro destino. Não fica se comparando, não fica porque eu não tenho condição financeira. Eu não tinha condição financeira. A minha mãe me deu o estudo que ela pôde me dar, só. Só não. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. Uhum. Né? E isso me deu base. Então, eu corri atrás. Então, primeiro, na área técnica, faça isso. Você me perguntou também na parte empresarial algum conselho. Na parte empresarial, falaria duas coisas. Primeiro, na parte empresarial, tudo que a gente falou aqui, de você olhar a cesta, tentar dividir, o que é ser empreendedor, o que é você estar preparado para ser empresário, né? Teve uma vez que eu dei um curso no Sebrae e eu conversando com um empresário de dono de padaria, ele não sabia o que é fluxo de caixa. Ele pegava o dinheiro do caixa toda hora da padaria dele. Eu falei, amigo, esse dinheiro não é seu. Claro que é meu, Oxe, a padaria é minha. Não, você é da empresa, não é seu esse dinheiro. Então, assim, é complicado. Se prepare, né? E o empresário, esse lado de você ser empreendedor, entenda, o desafio é muito grande. Mas, igual você falou, Jacobina, é muito gratificante. Você gerar emprego, você ter famílias dependendo, você gerar imposto, você pensar na sua cidade. Você ser empreendedor no Brasil, o empreendedorismo não é fácil. No Brasil é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, né? Se você me perguntar, tá bom, você se arrepende? Nenhum pedaço. Nada. Nada, né? Nada. E um livro? Um livro, eu tenho alguns que eu gosto muito, mas engraçado, eu estou lendo muito livro de IA, né? Mas não livro técnico, não sou mais técnico, tem muitos anos. Tem um que eu estou lendo agora, Tendências de IA nas empresas, tendências e impactos de IA nas empresas, e que trata principalmente de uma possível bolha na IA. Legal. Né? E esse livro eu achei muito interessante. O que é bolha no final do livro? Né? Bolha é o seguinte, eu não acredito que vai ter bolha. Onde é que vai ter bolha? Está se investindo muito recurso em IA. As grandes empresas estão investindo bilhões. Né? É a tentativa do chegar primeiro. Né? Por exemplo, como o que aconteceu com o metaverso. Com a pandemia, todo mundo achava que o mundo ia acontecer virtual. O Mark Zuckerberg, na época, tinha uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Meta, e hoje ela não aparece nem entre as top 10 mais. Exatamente. Então, e porque ainda é dona de muita coisa, como o Instagram, como o WhatsApp, etc. Né? E o que o livro trata é o seguinte, onde é que ele diz que é a bolha? Todo investimento tem retorno. A partir do momento que está se investindo milhões e bilhões nas grandes empresas, se não tiver um retorno esperado, vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema, não é agora. Porque não está gerando nada da economia real, né? Não, agora não. Né? Muito bem. Tá bom? Jarbas, muito obrigado. Obrigado, o tempo passou voando aqui, porque eu acho que a gente está aqui já uns 5 minutos. Daria para contar muita história, mas a ideia do nosso programa é ser um programa leve, um programa rápido, para você assistir, conhecer mais os empresários do setor de tecnologia do Distrito Federal que fazem parte da base do Sinfor. Então, muito obrigado por acompanhar mais um TikToks, né, que é tecnologia, inovação e comunicação. Até o próximo episódio. Obrigado.